Toque de Ouro, com André Heller. 4 horas e 15 minutinhos, Toque de Ouro, André Heller. Boa tarde, prazer tê-lo conosco aqui, André. Boa tarde, Cabela, boa tarde a todos que estão nos escutando. Que prazer esse retorno em 2022, estava com saudade de todos vocês e um prazer enorme estar com vocês novamente. Que bacana, né, Pio? Muito, muito legal. Depois dessas férias, podemos dizer assim, que todos tivemos. Um momento não tão fácil, né? Covid tá aí, mas graças a Deus o mais importante é com saúde, né, André? Exatamente, Pio Cabela. Olha, eu tinha planejado as férias das nossas vidas aqui em casa. Fomos de carro até o Rio Grande do Sul visitar minha mãe. Faziam 2 anos que minha mãe não estava com os netos, né, com os meus filhos. E quando chegamos lá, todos nós pegamos Covid, com exceção da minha mãe, graças a Deus. Então não foi um período fácil à distância, né, fora de casa. Mas graças a Deus, hoje eu estou voltando ativa oficialmente, com muita saúde e quem sabe melhor que antes. É, uma boa. Quem sabe não, vai ser melhor que antes, com certeza, André. Então vamos bater o papo, vamos falar um pouquinho do vôlei. Esse vôlei, Renata, que começou o ano em altos e baixos, né? Na Superliga acabou perdendo os 2 jogos, mas na Copa do Brasil acabou vencendo, né? Exatamente, pessoal. Olha, assim, início de ano bem conturbado, né? No retorno às atividades no dia 3 de janeiro, todos os atletas, todos os membros da comissão técnica e os atletas também foram testados. E aí nós tivemos ali praticamente 7 casos de Covid, mais o meu 8. Então não foi um início de 2022 fácil, porque não é só a Covid, né, que graças a Deus em todos se apresentou de maneira leve, né, e os atletas logo se recuperaram, são super atletas, né, são super saudáveis, mas no que diz respeito à performance da equipe atrapalha bastante, afinal de contas, você ter sete integrantes, um da comissão técnica, 6 atletas, sem poder treinar durante todo o tempo, ficando em casa, sem atividade física e sem interagir com o restante da equipe, isso gera um déficit na performance, né? Na sincronia, no entrosamento muito grande. Então, eu acredito que agora estamos retomando, graças a Deus, com algumas intercorrências, né? O próprio Lucão não pôde jogar ontem contra a equipe do Minas Tênis Clube pelo fato de ter sentido o joelho dias atrás. O próprio Evandro também não conseguiu atuar ontem em função de um problema no cotovelo. E assim a gente vai, né, gente? Quantas vezes durante o ano de 2021 eu falei para vocês que a gente no esporte precisa de muita persistência e consistência, e por vezes precisa mais de persistência do que consistência, né? Resiliência a todo momento não está sendo fácil para ninguém, essa pandemia, e ela impacta diretamente as equipes esportivas. André, ontem nós recebemos um questionamento na transmissão. Eu queria passar esse questionamento para você, essa participação de um dos nossos ouvintes. E claro, com um dado também que, ao meu ver, pode explicar um pouco dessa situação. Ele mandou o seguinte: o Vôlei Renata no primeiro turno perdeu para os 2 mineiros e agora no segundo turno perdeu para os 2 mineiros. Isso significa que num playoff de Superliga não dá para vencer os mineiros? É bom lembrar que no início do campeonato o Vôlei Renata estava sem o Demian Gonzalez, por exemplo, o levantador principal, estava sem o Barreto também, que vinha se recuperando de uma lesão. Agora nessa volta, os problemas que você já disse também. Não dá para dizer, André, que o time do Marcos Pacheco conseguiu jogar aquilo que pode contra as equipes de Minas, nem no primeiro turno, nem no segundo turno, e aí não dá para dizer que isso aconteceria também nos playoffs, uma derrota para essas equipes? Pio, ótimo questionamento do ouvinte, viu? Muito legal, muito profunda. Eu não consigo responder de uma maneira superficial, difícil. São vários
pontos a serem observados aqui, tá, Pio? Primeiro, o fato de o time do Vôlei Renata não ter conseguido ainda vencer o time do Sada Cruzeiro e do Minas, tem vários significados. Entre eles que ambas as equipes são muito boas, né? Sada Cruzeiro e Minas Tênis Clube estão entre as 4 melhores equipes da Superliga, foram construídas assim e estão fazendo jus a toda a construção, a todo o investimento que essas equipes estão fazendo. Segundo ponto importante, e é muito importante eu ressaltar isso, que quando a gente fala dos desafios que o Vôlei Renata viveu e está vivendo novamente, não significa que isso seja um apontamento em relação às nossas bengalas ou justificativas, tá? Porque nós não conseguimos vencer essas 2 equipes, tivemos sim problemas, desafios a serem superados, foram superados, agora estamos vivendo outro contexto assim, porém não significa que no playoff não aconteçam problemas semelhantes, né? Então nós não podemos sempre esperar que o Vôlei Renata esteja com o elenco completo para apresentar o seu melhor. Nós precisamos arrumar recursos ou até mesmo construir recursos para conseguir apresentar o nosso melhor sem sempre contar com a equipe completa. Claro que o ideal é que estejamos com os titulares sempre jogando na sua melhor performance o tempo todo. Mas isso é quase uma utopia em qualquer equipe. A equipe do Sada Cruzeiro e do Minas Tênis tem sido muito feliz nesse sentido, tem tido poucos casos de Covid. Quando teve os casos de Covid, por exemplo, foram em momentos que não eram tão relevantes. Então, nós temos que fazer essa reflexão, sabe, Pio Cabelo? Porque temos que entender que não é sempre que estaremos com os melhores jogadores em quadra. Aí entra a construção do trabalho em equipe, que é muito bem feita pelo Marcos Pacheco, nosso técnico, e por toda a comissão técnica. Nós temos que buscar sempre o nosso melhor com os recursos que temos à nossa disposição. Porém, não será sempre que teremos todos os jogadores titulares em teoria, nas pontas dos cascos, né? Nós temos que lidar com esses problemas que fazem parte da trajetória de qualquer equipe de alta performance em qualquer modalidade. Isso é muito natural e faz parte do contexto esportivo. Muito bem. Toque de ouro com André Heller. Muito obrigado, André. Um grande abraço para você. Abraço, Cabelo, abraço, Pio. Estou muito feliz com o retorno. Espero que vocês todos estejam bem, com muita saúde. E saúde também a todas as pessoas, nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham por aqui. Um abraço, até semana que vem. Até lá. 4 horas e 23 minutos.